Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos, uma vez mais. Vamos falar agora de um tema muito importante na microbiologia clínica, na infecciologia, enfim, mas que também é transversal, enfim, a toda a medicina, que é a questão das bacteriémias. Isto porque as bacteriémias, enfim, nem sempre são patológicas, vamos ver isso à frente, mas quando são causadores de uma mortalidade muito significativa e, portanto, temos que ter conceitos sólidos sobre esta matéria, independentemente da especialidade que vocês um dia no futuro possam seguir. Nada vou acrescentar a este slide, portanto, vocês, enfim, têm que saber, mas, enfim, como digo, não tenho nada a acrescentar ao que está aqui escrito. Se passa aqui, portanto, naturalmente, quemoculturas, como o próprio nome sugere, compondo a palavra, portanto, são culturas do sangue. Vamos agora, mais para a frente, ver as regras que temos que ter para que estas culturas do sangue sejam efetivas para detectar as ditas bacteriémias. E, naturalmente, são para detectar as bacteriémias, obviamente aquilo que nós pretendemos é detectar as infecções que atingem a corrente sanguínea. Este slide que temos aqui é um slide bastante importante para nós percebermos, no fundo, a importância das bacterias. Nós temos que perceber que, habitualmente, nós não temos bactérias no sangue. Portanto, isto é o estado normal. Não significa, no entanto, que nós não possamos ter, de vez em quando, presença temporária, transitória, de bactérias. Portanto, é isto que nós chamamos as bacteriémias transitórias. Estamos lá a dividir aqui as bacteriémias. Portanto, as transitórias, como acabei de dizer, portanto, como o nome sugere, são bacteriémias em que a bactéria passa pelo sangue, mas normalmente não se mantém aí. Isto acontece em situações, às vezes, médicas, como vocês estão a ver aqui. Extração dentária é um grande exemplo. Portanto, temos muitas bactérias na boca, elas entram no sangue, uma biópsia, etc. Portanto, sempre que há contato com o sangue, as bactérias, no local que há as bactérias, elas podem entrar em circulação. Quanto tempo é que as bactérias estão no sangue? Normalmente estão alguns minutos, 15 minutos, regra geral, menos de meia hora. Isto tem alguma importância vocês perceberem e saberem isto para depois interpretarem melhor como é que se faz o diagnóstico. Portanto, normalmente estão até meia hora, muito excepcionalmente ultrapassam isso, mas nunca mais do que uma hora, porque elas depois são removidas. Portanto, isto são as bactérias transitórias, como eu digo, habitualmente não são graves, porque são, como eu acabei de dizer, as bactérias acabam por se foi uma entrada ocasional de bactérias no sangue e depois elas vão ser removidas. Em oposição a esta situação, temos as infecções intravasculares, em que há uma bacteriémia contínua. O grande exemplo, não é só este, mas o grande exemplo é a endocardite. A endocardite é uma infecção do endocárdio. Ora, se é uma infecção do endocárdio, temos ali no fundo uma cultura de bactérias em contato direto com o sangue e a mandar continuamente bactérias para dentro do sangue. Portanto, isto são os exemplos das infecções intravasculares, claro que são naturalmente e habitualmente associadas a quadros graves, e que representam, portanto, uma bacteriémia contínua. E depois temos uma coisa que é uma situação entre estes dois extremos, mas que também é uma situação patológica, que são as bacteriémias intermitentes, ou seja, não está continuamente a ser enviadas bactérias para dentro da circulação, mas naturalmente ser intermitente significa que continua a haver um foco, portanto não é uma situação como a bacteriémia transitória. Portanto, estes focos normalmente são em infecções extravasculares, e os principais exemplos estão aqui, mas há outros, abscessos, pneumonia, meningite, em que poderá, normalmente são situações, não quer dizer que não possa acontecer, haver uma bacteriemia contínua, mas normalmente é mais uma bacteriemia intermitente, portanto vai de vez em quando são lançadas bactérias para dentro da circulação. Repito, naturalmente que estas situações também são patológicas. Quais são as fontes mais comuns de bacteriemia? Todos estes locais podem ser pontos de partida para bacteriémias. Aquelas mais frequentes do ponto de vista patológico, ou seja, aquelas que originam bacteriémias contínuas ou bacteriémias intermitentes, são as infecções do aparelho genito-urinário, sobretudo as infecções do aparelho urinário, os dispositivos intravasculares, mas qualquer das outras pode, obviamente, dar bacteriémias. Deixa-me só dizer-vos que a cavidade oral, de certa forma, é talvez a fonte mais frequente de bacteriémias, mas transitórias. Todos nós, cada vez que nos fazem uma extração dentária, temos seguramente bacteriémias, temos uma flora riquíssima a nível oral,
Portanto, isso é um fenómeno frequente, ou até mesmo às vezes, se estamos a lavar os dentes, às vezes sangramos um pouco, pode ser o suficiente para que algumas bactérias entrem em circulação e façam as tais bacteriémias transitórias que são, como eu já vos disse, duram pouco tempo. Mas, portanto, resumindo, todas estas podem ser fontes de bacteriémia, portanto coloquei a vermelha aquelas que são consideradas as mais frequentes, nomeadamente a nível hospitalar. Quais são as indicações mais comuns para a realização das hemoculturas? Bom, temos aqui uma pequena lista, não é exaustiva, mas é toda mais ou menos lógica. A síndrome febril indeterminada, aliás, é uma situação que vamos depois falar numa das aulas práticas, naturalmente, sempre que houver sinais de sepsis, pneumonia, meningite, osteomielite, artrite séptica. Aliás, o conceito é sempre que houver uma infecção grave, devemos pedir hemocultura. Até porque às vezes, e já foi falado a propósito, por exemplo, até das meningites, às vezes podemos apanhar a bactéria no sangue e não apanhamos no local de origem. Claro que suspeitas de endocardite, obviamente, portanto, essa é uma fonte de bacteriemia contínua, um doente com leucocitose, enfim, leucopénia também, enfim, embora seja normalmente mais frequente, como sabem, a leucocitose, ou simplesmente um recém-nascido que não se alimenta, que não está bem, pode-se pôr a possibilidade de que possa realmente estar com uma bacteriemia e fazer-se também a hemocultura nesses casos. Agora, há questões muito práticas relativamente às colheitas para as hemoculturas. Isto são conceitos muito importantes para a vossa vida futura como médicos. Afinal, as hemoculturas, quantas é que colhemos, quando é que as colhemos, como e quanto, ou seja, a quantidade de sangue é que vamos tirar. Isto é fundamental. Fundamental em qualquer hospital ter as regras muito bem estabelecidas, porque se nós não as aplicarmos, a sensibilidade das hemoculturas vai ser francamente diminuída. E sendo diminuída, convém não esquecermos que as bacteriémias, portanto, e enfim, os quadros céticos que as acompanham, são responsáveis por uma mortalidade muito significativa a nível hospitalar. Relativamente às hemoculturas, quantas é que se devem colher e quando é que se devem colher? Ora bem, embora possa haver algumas diferenças de protocolo para protocolo, é normalmente aceite um número de pelo menos 2 a 3, enfim, sendo que habitualmente são as 3 o mais comumente utilizado. 3 hemoculturas que sempre que possível devem ser colhidas com cerca de 1 hora de diferença. Porquê 1 hora de diferença entre as 3 hemoculturas? Quando possível. Para permitir uma coisa, para já, que é nas bacteriémias intermitentes, nós, se alargarmos o espaço, naturalmente se é intermitente, significa que não está sempre a mandar bactérias para o sangue. Se fizermos as hemoculturas todas ao mesmo tempo, podemos estar numa altura em que não estão a entrar as bactérias no sangue. Portanto, assim, espaçar no tempo aumenta a probabilidade de apanharmos a bactéria. Mas também há um outro motivo. Lembram-se que eu vos disse que as bacteriémias espontâneas, portanto, aquelas bacteriémias transitórias, em que entrava uma bactéria, mas que normalmente não tinham significado clínico nenhum. Ora, as bactérias transitórias, quanto tempo é que demoram? Se vocês recordam, já falámos, portanto, raramente mais de meia hora e nunca mais de 1 hora. Portanto, se nós separarmos de 1 hora e se apanharmos a mesma bactéria, imagina na primeira hemocultura e na segunda, ou nem entre a segunda e a terceira, significa que isso não pode ser uma bacteriemia transitória. Portanto, tem que haver uma bacteriemia contínua ou intermitente, porque obviamente, isto tem uma implicação completamente diferente, porque significa que há um foco. Portanto, este ponto de separação em 3 com cerca de 1 hora, enfim, se for um pouco menos também não é problemático, mas pronto, mas a regra foi tentar que seja 1 hora, portanto, é estas as duas explicações para nós termos esta regra. Enfim, aqui depois do lado direito do slide, se negativas às 48 horas, podia escolher mais 2. Pronto, isto é mais discutível. Pronto, enfim, não coloco aqui, mas é mais discutível. Portanto, a regra são as 3. O que é que acontece, no entanto, se vocês tiverem um doente que entra com um quadro grave e em que vocês, cético, grave, imagina, têm choque cético, vocês não podem estar à espera de 2 horas para fazer as 3 colheitas. Ou seja, vocês têm que fazer as colheitas imediatamente para começarem imediatamente com a antibioterapia empírica. Não podem esperar mais tempo. Lembram-se, isto é um pouco quase parecido com aquela questão dos meningites. Tem que começar rapidamente. Ora, nesse caso então, colhem-se 2 hemoculturas, uma em cada braço, e começa-se com a antibioterapia empírica, portanto isto nos casos urgentes.
Nas criancinhas, portanto, a regra portanto, é sempre possível, embora vocês vão ver que às vezes há uma renitência dos pediatras, que se compreende, sobretudo quando as criancinhas são muito pequenas, em criar só uma hemocultura, mas realmente em todas as recomendações se diz mesmo que a criança seja pequenina, deve-se fazer a colheita de 2 hemoculturas para aumentar a sensibilidade e a especificidade das hemoculturas. Sem ser nos picos febris. Enfim, isto era uma coisa antiga, vieram com, já muito antigo, portanto, que se tinha a ideia que quando a pessoa estava no pico febril ela teria maior número de bactérias. Não é verdade. Não é verdade. Muitas vezes era exatamente o contrário, portanto, porque portanto, é quando as bactérias rebentavam, é que começava a ascensão térmica. Muitas vezes, quando se atingiu o pico febril, muitas vezes as bactérias até já estavam rebentadas e, portanto, até se apanhavam menos. Portanto, não temos que estar a olhar para a temperatura. As regras que temos que fazer são estas que acabei de vos dizer. Um aspecto fundamental para nós termos uma boa colheita é fazermos a desinfecção cuidadosa da pele. Isto porque é relativamente frequente, enfim, relativamente, depende muito das equipes, mas como vocês podem ver aqui no slide, portanto, a percentagem de contaminação deve ser mantida abaixo de 3%, ou seja, por cada 100 hemoculturas, menos de 3 devem estar contaminadas. Mas realmente às vezes atinge-se que há equipes, enfim, isto é sempre um trabalho contínuo que se tem que fazer. Há realmente às vezes equipes que têm percentagens mais elevadas e, portanto, obviamente que isso vai invalidar o teste. O que é que significa a contaminação? É, se não desinfetarmos cuidadosamente a pele, quando inserimos a agulha, lá passar pela pele vai ficar contaminada com as bactérias da pele. Isto acontece sobretudo com Staphylococcus epidermidis, mas pode acontecer também com outras bactérias da pele. Portanto, está aqui, não vou acrescentar muito mais ao que está aqui, depois vocês também vão ler aquela parte daquele artigo que está também no Moodle. Pronto, sendo que lembrar que isto sim só aqui um ou dois pormenores, para vocês convém ter uma ideia de quais são os desinfetantes, eles estão aqui, portanto não vou acrescentar mais, mas aquele aspecto realmente que às vezes há uns que demoram mais tempo a atuar, portanto, ou seja, quando vocês desinfetam um braço, não vão imediatamente espetar a agulha, porque o desinfetante tem que demorar algum tempo até atuar sobre as bactérias. Outro aspecto fundamental também é qual é a quantidade, quanto. E realmente aqui no adulto, estamos obviamente a falar no adulto, as crianças têm outros valores. Obviamente, se tirássemos 20 ml de sangue no recém-nascido, matávamos provavelmente a criancinha. 20 ml de sangue é a regra, enfim, às vezes há quem aponte para 30 ml, mas 30 ml já nem todas as equipes concordam com isso, porque realmente 30 ml por atenção, por hemocultura, portanto este valor que está aqui é por hemocultura, portanto retira-se. Quando nós dizemos por hemocultura, portanto é uma picada, portanto quando há bocados dizia, são 3 hemoculturas que temos de fazer, portanto, por hemocultura vão-se retirar 20 ml. Como eu disse, há quem faça 30, mas, enfim, muitas equipes já não concordam, já acham que já é tirar sangue a mais, portanto, 20 ml, portanto, é aquilo que vocês vão, normalmente o que está estabelecido na maior parte dos hospitais, é isso que é a regra que vocês vão seguir. Portanto, tira-se 20 ml, que depois vão ser separados por 2 frascos, 10 ml para cada frasco. Um da aerobiose, outro da anaerobiose. Portanto, e rapidamente eles têm que depois ir para a estufa. Pronto, isto aqui é só para relembrar uma vez mais esta questão, portanto, ou seja, tiramos 20 ml por hemocultura, portanto, se tivermos 3 hemoculturas, vamos tirar 60 ml, mas pronto, mas o que interessa é que é 20 de cada hemocultura. Esses 20 são imediatamente separados para 2 frascos, não está aqui escrito, mas vocês têm que saber, portanto, um frasco de aerobiose, outro frasco de anaerobiose, e assim cobrimos todas as bactérias, os aeróbios estritos, os anaeróbios estritos, os anaeróbios facultativos. As quantidades para as criancinhas, obviamente, que são menores, como já há pouco falei. Há tabelas para isso, mas obviamente não os vou massacrar. Não é preciso vocês saberem, os pediatras é que têm que saber, mesmo assim, às vezes ainda tem alguns, às vezes têm que consultar exatamente qual é, consoante o peso, qual é exatamente a quantidade de sangue que se tira consoante o peso da criancinha. Mas, portanto, vocês apenas têm que saber que para as criancinhas a quantidade a tirar tem a ver com o peso e, portanto, consultam-se tabelas, é por isso que elas também servem. Então, vamos lá ver o que é que acontece aos frascos de hemocultura. Primeira questão. Já vimos qual era a quantidade de sangue que tirávamos, como é que tirávamos, e o que é um frasco de hemocultura? O frasco de hemocultura é um frasco que tem um meio de cultura rico para que a maior parte das bactérias patogénicas para o homem possam lá crescer, e tem um anticoagulante, naturalmente, que é depois o sangue não coagular. Portanto, isto é a base
das hemoculturas, dos meios das hemoculturas. Os meios das hemoculturas são colhidos por vocês um dia, quando forem clínicos, vocês ou o corpo de enfermagem, ou seja, a cultura, isto é que é diferente das outras culturas, é feita, no fundo, pelo clínico. Ou seja, quando chega ao laboratório, no fundo a amostra já está dentro do meio de cultura e pronta para chegar ao laboratório e ser imediatamente colocada na estufa. Portanto, vejam que isto, mais uma vez, é completamente diferente de uma expectoração, de uma urina, em que chega a amostra ao laboratório e que nós pegamos e depois é que nós vamos semear. Não, no fundo a sementeira que é feita no meio líquido é feita logo pelo clínico, ou como eu digo, ou pelo corpo de enfermagem, mas portanto vem logo das enfermarias já preparada. O que é que acontece depois quando chega ao laboratório? Vamos colocar numa estufa. Hoje em dia, a maior parte destas estufas não são estufas normais, ou seja, são sistemas de monitorização contínua. O que é que isto quer dizer? Além de servir como estufa, eles têm uma maneira, portanto, os frascos de hemocultura normalmente têm um sistema que se houver algum crescimento bacteriano, e normalmente esse crescimento é detectado pela produção de CO2, o equipamento, portanto, vai estar continuamente, a monitorização contínua quer dizer que ele continuamente está a ver, imaginem um equipamento que pode levar, e imaginem, são esses equipamentos que existem, dezenas de frascos de hemocultura, colocamos lá e depois vai haver uma leitura automática de tanto em tanto tempo de cada um daqueles frascos. Se houver crescimento de CO2, eles normalmente têm um indicador, portanto agora depende de casa comercial para casa comercial, que vai dizer, bom, o frasco que está na prateleira número 2, na posição 3, tem crescimento e dá um alarme para nós. Pronto. E, portanto, é isto que nós queremos dizer com os sistemas de monitorização contínua, que, repito, hoje são praticamente universais nos hospitais. Quanto tempo de incubação é que está? Antigamente deixava-se mais tempo, mas como estes métodos são mais sensíveis, portanto, por regra, ficam 5 dias. Portanto, ao fim de 5 dias, se o equipamento não disser nada, nós mandamos o frasco fora e o resultado sai como negativo. Portanto, tal como já dissemos atrás, os frascos estão 5 dias. Atenção que há situações que às vezes prolongam. Há sobretudo uma no nosso país, que é a brucela. Portanto, a brucela é uma bactéria que não cresce em 5 dias. E, portanto, nós temos que deixar mais tempo. A regra geral deixam-se 3 semanas. Portanto, esta é uma das exceções. É praticamente quase a única exceção hoje em dia. Portanto, a maior parte das outras bactérias crescem dentro dos 5 dias. Mas realmente a brucelose, quando vocês suspeitarem, têm que avisar o laboratório. Se vocês não avisarem o laboratório, nós não vamos deixar o frasco mais do que os 5 dias. E aqui, repito, se querem apanhar a brucela, efetivamente, elas demoram, normalmente, enfim, com estes meios agora mais recentes, demoram 10, 12 dias, menos de 2 semanas, mas de qualquer maneira, por regra, deixamos as 3 semanas, não vai haver ali alguma brucela que demora mais algum tempo a crescer. Portanto, isto é o tempo de incubação. Mas agora vamos ver, portanto, ao fim do qual, se não houver sinal nenhum, também sai como negativo. Portanto, já sabemos quando é que sai como negativo. Ao fim de 5 dias para as hemoculturas normais, ao fim de 3 semanas na suspeita de brucelose. E se é positivo? O que é que se faz? Imediatamente vai-se fazer um grano. Isto é uma rotina de todos os dias. Garanto-vos todos os dias eu vejo gramas de hemoculturas. E para fazer o quê? Para comunicar depois ao clínico. Portanto, ou seja, embora nós ainda não tenhamos uma identificação definitiva aqui, claro que não temos, enfim, o facto de eu ver um grama e ver que é um estafilococo, que são cocos gram-positivos em caixa, ou que são cocos gram-positivos em cadeia, um streptococo, ou que são bacilos gram-negativos, claro que eu não sei qual é a bactéria e muito menos qual é o TSA dela, portanto, qual é o teste de sensibilidade, qual é as resistências e as sensibilidades que essa bactéria tem. Mas ainda assim, essa informação é comunicada ao clínico, pode ter alguma importância, porque ele está a fazer uma terapêutica empírica e o fato de saber que se trata de um grano negativo ou de um grano positivo pode ser importante para fazer lá já algum ajustamento. Claro que o ajustamento final vai ser só depois de ter a identificação e o TSA, mas esta informação já tem alguma importância. E, portanto, nós fazemos sempre, cada vez que há um frasco positivo. Ao mesmo tempo fazemos o grano. Depois, claro, depois vamos semear nos meios, normalmente a geló-sangue, enfim, também se pode fazer o chocolate, enfim, que é um meio um pouco mais rico, assim, isso agora depende dos protocolos. Podemos também fazer, se virmos, claro que se nós vimos leveduras, no grama, naturalmente vamos semear no meio de sabrum. O meio de sabrum é um meio para fungos, ou se vimos alguns bacilos que cresceram só no frasco de anaerobiose e que tem uma morfologia que nos sugere que possa ser um anaeróbio, passamos logo também
para meios de anaeróbios. Isto não se faz por rotina, depende, como eu digo, daquilo que vemos no grão e em que meio é que eles cresceu. Já agora convém ficarem a saber que as leveduras só crescem nos frascos de aerobiose e os anaeróbios estritos só crescem naturalmente no meio da anaerobiose. A esmagadora maioria das outras bactérias cresce nos dois. Vamos agora aqui um slide um pouco mais complexo, um pouco mais demorado para falar, mas sobre uma matéria importante que é o diagnóstico das infecções associadas aos catéteres vasculares. Como vocês sabem, muitas das pessoas internadas têm catéteres intravasculares, o que significa que é relativamente fácil, mesmo tendo cuidado, que as bactérias da pele possam depois entrar para a ponta do catéter, colonizar a ponta do catéter e depois, a partir daí, entrarem depois, saltarem para dentro da corrente sanguínea e darem uma bacteriemia. Ora bem, como é que nós vamos então fazer o diagnóstico destas situações? Portanto, há duas abordagens. Uma delas é que é da esquerda, vamos começar pela da esquerda, ponta de catéter, o que é que amostras é que eles nos vão enviar? Uma hipótese enviarem a ponta de catéter, mais hemoculturas periféricas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, ponta de catéter, bom, significa que eles, o doente tem febre, por exemplo, eles retiraram esse catéter e quiseram saber se, portanto, cortaram a ponta do catéter, portanto, aquela parte que estava introduzida dentro da veia do doente, e enviaram-nos para nós fazermos a cultura dessa ponta do catéter. Ao mesmo tempo que fazem isso, pedem também hemoculturas periféricas, quer dizer, portanto, hemoculturas tiradas normalmente da veia sem ser da zona onde estava o catéter. Como é que se interpreta estas situações? Naturalmente, se forem negativas, quer a porta do catéter, quer as hemoculturas, portanto, o assunto está resolvido. E o que é que significa que se nós tivermos a ponta do catéter positiva, quer dizer, portanto, a ponta do catéter foi semeada, portanto, enfim, há vários métodos para se ver isso, depois, enfim, vocês depois verão isso. E também cresceu uma bactéria que é igual àquela que foi isolada das hemoculturas periféricas, das hemoculturas, portanto, tiradas da mesma forma como falámos anteriormente. Portanto, se a bactéria for a mesma, qual é a conclusão? Realmente significa que, efetivamente, aquele catéter estava colonizado e depois começou a enviar, portanto, foi o responsável pela bacteriemia, porque, portanto, a bactéria estava lá a colonizar o catéter e depois daí desprendeu-se e deu resultados positivos em termos de hemoculturas, portanto, retiradas, mesmo que seja em locais, portanto, no outro braço, por exemplo, portanto, a hemocultura deu positiva com a mesma bactéria. Se nós tivemos a ponta do catéter positiva, mas as hemoculturas periféricas foram negativas, a conclusão é que tivemos uma colonização do catéter, ou seja, realmente o catéter ficou com bactérias, portanto elas migraram através da pele, portanto colonizaram ali, mas não tiveram a capacidade de entrar em circulação, causar uma bacteriemia. Portanto, isto é quando, mais uma vez, portanto, a equipe clínica decidiu retirar o catéter, mandando a ponta e tirou hemoculturas periféricas ao mesmo tempo. Às vezes, eles não querem retirar, o clínico não quer retirar o catéter, então o que é que ele faz? Faz uma hemocultura a partir do catéter, portanto é possível retirar o sangue a partir portanto, do próprio catéter, portanto eles tiram o sangue e fazem uma hemocultura periférica. Portanto, retiram, por exemplo, do outro braço, vão colher uma hemocultura parecida àquela que nós, igual àquelas que nós falámos anteriormente. Naturalmente que se for negativas, temos o assunto resolvido, portanto, é negativo, portanto não há infecção nenhuma. A hipótese que vocês veem aqui vem uma hemocultura do catéter positiva, uma hemocultura periférica positiva, com a mesma bactéria. Portanto, ora, isto significa o quê? Significa que o doente, à partida, está a ter uma hemoculturas positivas da mesma forma, mas aqui levanta-se uma questão. Então, mas se a bactéria está em circulação, isto não significa que seja o catéter a origem. Costuma-se fazer aqui um pequeno truque, mas nem todas as equipes fazem isso, que é fazer uma espécie de quantificação. Como é que se faz essa quantificação? Ou seja, e qual é a interpretação? Esta quantificação é vermos se houver mais bactérias positivas a partir da hemocultura do catéter, portanto, se o número de bactérias a partir da hemocultura do catéter for superior à hemocultura periférica, em princípio, será essa a fonte.
Ou seja, porque se ele tem mais bactérias que a hemocultura do outro lado, onde é que ele foi buscar essas bactérias? Foi buscar ao catéter. Portanto, ou seja, o sangue que nós tiramos dali, ao passar pelo catéter, fica com mais... Tem as bactérias que já existiam no sangue, que também vão aparecer na outra hemocultura periférica, mais as bactérias que ele trouxe por passar pelo catéter. Portanto, esta quantificação, só para vocês ficarem com uma ideia, como é que se faz a quantificação? Se eu vos disse que portanto, as hemoculturas são colhidas para frascos que depois vão diretamente para a estufa. Então, como é que nós conseguimos quantificar isso? Através da precocidade de detecção, ou seja, se o frasco de hemocultura que foi com sangue retirado a partir da hemocultura do catéter for positivo mais cedo, umas horas mais cedo que o da hemocultura periférica, ora, se é positivo mais cedo significa que tinha uma carga bacteriana superior no início. E, portanto, podemos fazer dessa forma o diagnóstico e dizer, não, sim senhor, este doente tem uma bactéria positiva, portanto, para esta bactéria, claro, tem que ser tratado, mas a origem é o catéter, porque quando tiramos o sangue por ali, tem uma quantidade maior de bactérias. Naturalmente, nessas situações, o catéter terá que ser removido. Já agora, uma outra possibilidade, não vemos assim aqui, é termos a hemocultura do catéter positiva e a hemocultura periférica negativa. Pronto, isto aqui, enfim, a interpretação é a mesma do lado esquerdo, ou seja, se eu tiver uma hemocultura do catéter, portanto, mais uma vez, sangue foi retirado através do catéter, se vem positivo, se a hemocultura periférica vem negativa, significa que o catéter está colonizado, portanto, ele não está a mandar bactérias para a circulação, porque a hemocultura periférica, portanto, está negativa, mas o catéter está colonizado. Um aspecto muito importante é a valorização das hemoculturas. Quando é que nós temos a certeza que não foi uma contaminação e que é uma verdadeira bacteriemia? Bom, de certa forma você já tem algumas bases. Claro que se for uma hemocultura, imaginem que eu tenho três hemoculturas, como é o aconselhado, e apenas dessas, apenas uma, podem ser até os 2 frascos, mas da mesma hemocultura, é que estão positivas, claro que a probabilidade de contaminação, portanto, se foi só numa hemocultura, aumenta a probabilidade de ter sido uma contaminação. Mas atenção, que isto depende muito dos agentes. E depois isto tem a ver com o segundo aspecto. Se essa hemocultura até pode ser única, mas for de uma bactéria que habitualmente não coloniza a pele, imaginem os Staphylococcus aureus, as Enterobacterales, uns Streptococcus pyogenes, portanto aí, mesmo com uma hemocultura positiva, ela é sempre valorizada. Agora, se a hemocultura positiva for com uma bactéria que existe na pele, porque nomeadamente os Staphylococcus epidermidis são de longe os principais contaminantes, portanto, se me aparece, e isto aparece, enfim, não é todos os dias, mas aparece com alguma frequência, os Staphylococcus epidermidis, isolado unicamente de uma única hemocultura, em princípio isso é contaminação e damos como contaminação. Naturalmente também, enfim, se tivermos uma mistura de bactérias, nomeadamente se for com bactérias também da flora cutânea, obviamente que isso também é sugestivo de contaminação, mas de qualquer maneira, atenção que não é habitual haver bacteriémias polimicrobianas com mais que um agente, mas às vezes acontece, nomeadamente com 2. Mais do que isso já é claramente raro. Outro aspecto importante também é que causas, por vezes temos doentes com suspeitamos de bacteriémias, de infecções da corrente sanguínea, para ser mais correto, bacteriémia, enfim, pode ser doença ou não, porque já falámos nisso, portanto, infecções da corrente sanguínea com hemoculturas negativas. Qual é a causa? Bom, naturalmente há aqui regras muito simples, algumas delas vocês olham para aqui e já sabem, claro, antibioterapia prévia, obviamente que essa, como para praticamente todas as outras situações de diagnóstico microbiológico, se a pessoa toma antibióticos antes, isto pode diminuir, mesmo que não cure a infecção, atenção, isto é importante dizer, mesmo que não cure, pode ser o suficiente para diminuir a quantidade bacteriana numa fase inicial e, portanto, levar à negativação dos testes. Claro que a bacteriemia é intermitente, já há bocado falámos nisso, realmente podemos, enfim, estar a apanhar numa fase em que as bactérias não estão aí para a circulação e, claro, depois pode haver bactérias do sangue mais pequeno, mas depois eu chamava a atenção para esta questão dos micro-organismos fastidiosos. Portanto, tem aqui uma lista deles,
não vou estar agora a repetir, são os que estão aqui, porque realmente alguns não crescem sequer nas hemoculturas, por exemplo, as coxelas não crescem, as legionelas não crescem nas hemoculturas normais também, ou então que demoram mais tempo ou têm mais dificuldade a crescer, embora eles possam acabar por crescer, por exemplo, este Agregatibacter, por exemplo, Actinomyces intermittent, por exemplo, pode cresce, ele cresce, pode demorar mais tempo ou ser mais difícil às vezes de crescer, portanto, daí a sua sensibilidade de ser mais baixa. E para terminar este último slide, vamos falar da mielocultura. A mielocultura, como o próprio nome diz, é uma colheita do sangue medular, portanto vamos fazer normalmente através de punção external ou, que é mais utilizado, punção da crista ilíaca posterior superior. É uma situação, a mielocultura hoje em dia raramente é utilizada, portanto não tem a sua frequência, não tem nada minimamente comparável com as hemoculturas, que enfim, que todos os dias qualquer hospital tem imensas. A mielocultura é feita raramente nos dias de hoje, até porque temos outros métodos, portanto as próprias hemoculturas hoje em dia são mais sensíveis para detectar agentes como a Salmonella typhi ou as brucelas, e, portanto, a mielocultura, digamos, uma segunda linha, quando as hemoculturas são negativas e os colegas continuam a colocar a possibilidade, portanto, normalmente coloca-se em situações de síndrome febril interminado, em que não se conseguiu detectar agente, as hemoculturas foram negativas, outros exames foram negativos, mas eles continuam a pôr a hipótese de um agente infeccioso, nomeadamente quando se põe a possibilidade de poder ainda ser uma febre tifoide ou uma brucela, que realmente elas às vezes podem ser detectadas na medula óssea e não serem detectadas no sangue. Portanto, isto é a versão clássica. Honestamente, continuamos a fazer mieloculturas precisamente com este princípio, mas como digo, hoje em dia é muito menos frequentemente utilizado e eu, por exemplo, na minha experiência, raramente tive casos de mieloculturas positivas, muito raramente mesmo, em que não tenham sido detectados na hemocultura. Mas pronto, mas realmente é uma possibilidade e vocês têm que aprender. Portanto, a quantidade de sangue que se tira, naturalmente, que não dá para ir para 2 frascos, é uma quantidade muito menor, são uns mililitros, normalmente não muitos, de sangue que se aspira e que se coloca num frasco de aerobiose. E depois o procedimento é igual à hemocultura, mas com pormenor, pois estamos a pensar num síndrome febril interminado. E supomos, por exemplo, a hipótese de poder ser uma brucela, naturalmente que a incubação tem que se prolongar até às 3 semanas, tal qual como acontece nas hemoculturas quando pensamos neste agente.